Fala, Fogão! Depois da imagem do Túlio Lustosa ser pichada no Muro dos Ídolos, o gerente de futebol alvinegro concedeu uma entrevista para o canal Roberto Botafogo, abordando diversos tópicos e abrindo o jogo sobre os bastidores e também comentando a polêmica com o Marcos Leite, o empresário que intermediou as negociações e contratações do Honda, do Calu, do Ramon Dias e sua comissão técnica. Nesse vídeo eu vou comentar para vocês os principais pontos dessa entrevista, porém vou colocar aqui na descrição o link para o vídeo na íntegra, para que você possa prestigiar o trabalho do Roberto Botafogo, porque ficou realmente uma entrevista muito bacana, muito bem conduzida. Outro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente o fato do Botafogo fazer uma concentração a partir dessa sexta-feira para o clássico de domingo contra o Vasco. Um jogo considerado o jogo da vida, para que o Botafogo possa alimentar alguma esperança ainda, por mais difícil que esteja a situação, de conseguir chegar no fim do Campeonato Brasileiro ainda com uma sobrevida para escapar da Série B. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada com os pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa situação, essa decisão de concentrar antes desse clássico contra o Vasco lá em São Januário. Um jogo vital, caso esses jogadores e a comissão técnica queiram ter alguma sobrevida no Campeonato Brasileiro, para poder alimentar essa esperança, por menor que seja, de escapar da zona do rebaixamento lá na 38ª rodada. Por que eu digo isso? O Vasco, nessa rodada que passou, empatou fora de casa com o Atlético Goianiense. Foi a 29 pontos, portanto, saiu da zona do rebaixamento, ultrapassou o Bahia, que tem 28 pontos. Nessa rodada, Botafogo e Vasco se enfrentam. Se a gente vencer, essa distância cai para 3 pontos. O Bahia, no máximo empatando, vai a 29, e mesmo o Goiás vencendo, vai a 29 também. Então a gente fica a 3 pontos do primeiro time, seja ele qual for, fora da zona do rebaixamento. Ganhamos uma sobrevida, não dá pra negar. Então o Botafogo só pode pensar em vencer nessa rodada. É vencer ou vencer. Se vencer o Clássico, tem sobrevida. Se não vencer o Clássico, pá de cal, fim da linha, e aí realmente o Botafogo vai cair pra Série B. Vencer é fundamental. E para isso, do Césio Melo e comissão técnica entendem que uma concentração 2 dias antes do Clássico pode ajudar, pode manter o foco dos jogadores único e exclusivamente naquilo que realmente importa, que é vencer esse clássico para ter essa sobrevida. Essa decisão de concentrar, sinceramente, mal não vai fazer. Porque diante de tudo que está acontecendo com o Botafogo, o que pode acontecer de pior com uma concentração? Absolutamente nada. Então é uma tentativa de dar uma chacoalhada aí nos jogadores, de tentar mexer um pouco com esse perfil motivacional dos atletas, para que a gente possa encarar esse jogo contra o Vasco de fato como uma final. Porque de fato é um jogo vital. Se o Botafogo quiser alimentar essa sobrevida, tem que vencer. Se empatar ou perder, esquece. É assim que funciona. Falando agora sobre a situação do Barroca e do Túlio Lustosa, a priori, Barroca e Túlio Lustosa serão mantidos nos respectivos cargos até o fim do Campeonato Brasileiro. A ideia do Césio Melo e do Vinícius Assunção é não modificar essa comissão técnica agora, nesse momento. Porque eles entendem que uma troca de comando vai mais prejudicar do que ajudar, já que viria um novo treinador, uma nova ideia de jogo, uma nova metodologia de trabalho, e os jogadores teriam dificuldade de entender, de assimilar nesse curto período de tempo para poder implementar nas partidas. Essa é a ideia do Césio Melo e do Vinícius Assunção. Porém, em futebol, a gente sabe bem como as coisas funcionam. Se o Botafogo eventualmente perder para o Vasco, aí a possibilidade de uma mudança é muito grande. Porque a pressão externa vindo da torcida vai aumentar. E, logicamente, essa pressão externa influencia no ambiente interno. Vamos ter que aguardar. Como torcedor, eu vou sempre torcer pela vitória do Botafogo, independente de quem seja o treinador. Eu não queria a volta do Barroca, ele está aí à frente da equipe, os números são horrorosos, são 5 derrotas e 1 vitória, mas eu estou torcendo pelo Botafogo. Eu não torço por esses jogadores, eu não torço por essa comissão técnica, eu torço pelo Botafogo. Então a minha torcida, naturalmente, é que o Botafogo vença o clássico contra o Vasco, para ter essa sobrevida. Enquanto houver uma possibilidade matemática, a gente tem que torcer. Por mais difícil que seja, temos que torcer. E vencer esse clássico, podendo ter essa sobrevida, realmente pede a nossa torcida que a gente mande o máximo de energia positiva, porque o mais difícil na vida do Botafogo é o Botafogo fazer a própria parte. Que a gente vê os outros tropeçarem, os outros errarem, mas no fim das contas o Botafogo não faz a parte dele.
Falando a respeito agora dessa entrevista do Túlio Lustosa para o Roberto Botafogo, eu queria destacar aqui alguns pontos, como por exemplo, começando pela polêmica que deu entre Marcos Leite e Túlio Lustosa, já que o Marcos Leite, depois dessa última derrota em que o Calu perdeu uma série de gols, ele foi pressionado, foi cobrado por parte da torcida lá no Twitter, e ele então escreveu uma mensagem na rede social dizendo que os torcedores não precisam se preocupar, porque enquanto o mentiroso estiver lá em General Severiano, ele não vai passar nem perto da sede. Ou seja, quando ele fala sobre isso, ele está falando do Túlio Lustosa. Justamente porque o Túlio Lustosa foi o responsável, um dos responsáveis pela saída do Ramon Dias, que foi o treinador indicado, que o Marcos Leite indicou para o Botafogo. E justamente por essa saída do Ramon Dias, da maneira como foi, rolou esse atrito aí entre Marcos Leite e Túlio Lustosa. Falando a respeito da negociação, o Túlio Lustosa comentou que essa negociação começou com um valor X e que no final, por incompetência do intermediário, falando diretamente sobre o Marcos Leite, terminou com 2x, ou seja, os valores dobraram, os valores dessa negociação. E o Botafogo, então, que tinha essa prerrogativa de rescindir o vínculo com 30 dias, até 30 dias, preferiu fazer o uso dessa prerrogativa para poder dispensar o Ramon Dias e a comissão técnica. Mas o Túlio Lustosa também revelou que a ideia dele era manter o Emiliano Dias e os demais argentinos da comissão técnica. A ideia, no caso, então, era rescindir com o Ramon Dias, mas manter o Emiliano Dias e os demais argentinos porque ele estava gostando do trabalho que estava sendo realizado. Mas o comitê gestor não aceitou a ideia e por isso veio a troca. E quando veio a troca, o Túlio Lustosa então indicou o nome do Eduardo Barroca, nunca trabalhou com Barroca, mas entendeu que um treinador que já conhecia o ambiente do Botafogo e já conhecia o grupo de jogadores em sua maioria, poderia facilitar esse processo de adaptação dos próprios jogadores em relação à metodologia, ideias de jogo e tudo mais. Então o Túlio Lustosa foi o responsável, conforme a gente já sabia, pela escolha do Barroca como treinador. E em relação a essa situação de troca de Ramon Dias para o Barroca, o Túlio Lustosa também comentou que existe a situação da cirurgia, que a princípio a expectativa era de 10 a 15 dias o Ramon Dias voltar, mas à medida que foi ficando sem um prazo definido, o Botafogo então, que tinha uma multa, caso passasse os 30 dias, teria que pagar uma multa forte para a comissão técnica e para o Ramon Dias pela rescisão. O Botafogo então, para evitar, e o Túlio Lustosa nessa entrevista em alguns momentos, ele mostrou preocupação em não afetar financeiramente o Botafogo, o Túlio Lustosa entendeu então, junto do comitê gestor, que o ideal seria rescindir esse contrato para evitar o pagamento dessa multa. É claro que, como intermediador da negociação, o Marcos Leite teria alguma coisa a receber. Mas como esse contrato não foi efetivamente firmado, segundo o Túlio Lustosa, houve então um não pagamento dessa comissão pela intermediação da negociação. E aí, quando a gente começa a falar do Marcos Leite, a gente tem que lembrar que ele é empresário. E o empresário, naturalmente, ele tem como interesse prioritário o bolso dele. É natural, é o trabalho do cara. Ele é empresário no meio do futebol, ele faz a intermediação de uma negociação e ele ganha uma comissão por isso. Se o contrato não foi efetivamente feito, essa comissão não é paga. E pode ser que isso tenha levado a esse atrito entre o Marcos Leite e o Túlio Lustosa, que inclusive falou que tem mensagens trocadas com o Marcos Leite no WhatsApp, falando até para o Marcos Leite ficar calado que era melhor para ele, porque o Túlio Lustosa, segundo o próprio gerente, tem essas mensagens que provariam tudo o que foi falado em relação a essa negociação, contratação do Ramon Dias e sua comissão técnica. O Túlio Lustosa também comentou sobre a questão da imagem dele ter sido pichada no Muro dos Ídolos. Ele lamentou o fato, disse que a imagem dele está no Muro dos Ídolos, junto de jogadores e figuras muito maiores do que ele na história do Botafogo. Ele reconheceu que a maior conquista da carreira dele foi aquela, ter sido eternizado no Muro dos Ídolos. Mas falou que não fica chateado com a torcida do Botafogo porque entende esse momento que a torcida do Botafogo está tentando de alguma maneira passar uma mensagem para poder ajudar de alguma forma, internamente, a mexer com os brios dos jogadores e dos próprios dirigentes, comissão técnica. Ele mesmo falou que quando era jogador foi muito vaiado, foi muito xingado, tem esse carinho pelo Botafogo e ele fala que vai defender sempre os interesses do Botafogo. Que inclusive não fazia sentido ele boicotar o Ramon Dias no Botafogo, justamente porque ele estaria boicotando o próprio trabalho. Então ele aproveita para comentar que ele sempre vai buscar defender os interesses do Botafogo, não os interesses do Túlio Lustosa ou de qualquer outra pessoa. Ele comenta isso nessa entrevista também. Já em relação ao caso da boate, do Benevenuto e do Matheus Babi, ele confirmou a ida dos jogadores à boate, disse que tinha vontade de multar os dois atletas, porém, como eles foram na boate na folga deles, não foi algo em horário de trabalho, não foi uma indisciplina, não foi um atraso em treino, ele não poderia multar porque a legislação não permite isso.
Mas a vontade dele sim era multar os dois atletas, mas o que foi feito foi colocar dedo na cara, dedo em riste, cobrança em cima dos jogadores, para que aquilo não volte a acontecer. Ele falou que isso foi o possível de ser feito nesse caso. O Túlio Lustosa também comentou de que não tem qualquer interferência, por mais que converse com o Eduardo Barroca, em relação à escalação. Quem decide a escalação, então, segundo o próprio Túlio Lustosa, é a comissão técnica Barroca, sem interferência de qualquer pessoa dentro do Botafogo. Em relação ao trabalho até do Barroca, o Túlio Lustosa acredita que no médio e longo prazo o Barroca pode fazer um bom trabalho. O problema, e aqui é uma opinião minha, é que a gente não tem médio e longo prazo nesse momento. A gente tem 10 partidas restantes no Campeonato Brasileiro e precisamos de uma resposta para ontem. Essa questão do Botafogo ter uma sobrevida no Campeonato Brasileiro não é no médio prazo, é para agora, domingo. A gente precisa vencer o Clássico, precisa vencer na próxima rodada e na próxima rodada e assim sucessivamente. Então a ideia de você ter um treinador que só vai conseguir apresentar um bom resultado no médio e longo prazo não faz sentido para o Botafogo nesse momento, essa é a grande realidade. O Túlio Lustosa também comentou que pouco antes do fechamento da janela de transferências, o Botafogo tentou contratar alguns jogadores, mas esbarrou na multa. Inclusive foi o caso do Ronald, jogador do Botafogo de São Paulo, que é um grande destaque na Série B, na segunda divisão, vem realmente fazendo um bom campeonato, só que tinha uma multa e o Botafogo então optou por não avançar nessa contratação, assim como não avançou na contratação de jogadores do América Mineiro. Ele também tentou essas contratações, mas como tinha multa e o Botafogo não tem dinheiro para fazer isso, ele entendeu que seria um passo numa direção errada, porque prejudicaria as finanças do Botafogo, que logicamente já são muito prejudicadas. Outro ponto que o Túlio Lustosa também comentou nessa entrevista com o Roberto Botafogo é que a pressão externa, ou seja, a pressão da torcida, influenciou muito no Botafogo nessa temporada em decisões internas. Como a pressão externa aumenta, isso afeta o ambiente interno, aumenta a pressão interna, e aí muitas decisões foram tomadas por conta de toda essa pressão que começa da torcida vindo para dentro do clube. E ele, logicamente, diz que os dirigentes do Botafogo, quem trabalha no Botafogo, não pode deixar essa pressão externa indicar tudo aquilo que vai ser feito dentro do clube, porque caso contrário, você demonstra falta de convicção nas suas decisões. E nesse ponto, eu concordo plenamente. Se você toma uma decisão, você é um dirigente do Botafogo, um diretor do Botafogo, enfim, você toma uma decisão que você esteja convicto daquilo que você está fazendo. Se você toma uma decisão e por conta de pressão da torcida, porque o resultado não vem, você simplesmente joga pro lado aquilo que você imaginou, planejou e vai na onda da galera, você tá errado. Essa é a grande realidade. E foi isso até que colocou o Botafogo nessa situação que a gente se encontra ao longo de décadas. Isso acontece no Botafogo há muito tempo. Quantas e quantas vezes a gente não vê dirigente do Botafogo indo de acordo com a maré? Se a torcida do Botafogo começa a pressionar porque o resultado não vem, o que é absolutamente natural, nós como torcedores temos todo o direito de pressionar os dirigentes quando o resultado não vem, pressionar jogador, comissão técnica, vaiar, criticar, tá no direito do torcedor. Essa é a grande realidade. Mas isso não significa dizer que por conta disso, os dirigentes do Botafogo têm que ceder à pressão e tomar uma decisão que vá no sentido contrário daquilo que tinha sido planejado, se é que tinha sido planejado. O Botafogo não pode mais ficar tomando decisão porque tem pressão externa. A pressão externa sempre vai existir e, logicamente, você tem que ter convicção das suas decisões. É isso que a gente quer. Você fez um planejamento, você tem convicção daquilo, então segue com aquele planejamento. Não fica fazendo mudanças só porque tem pressão. Pressão faz parte do futebol, essa é a grande realidade e a gente não pode esquecer disso. Mas é isso, Fogão. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso tudo. Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar os 5 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!